Meu irmão pediu minha noiva, sua ex, em casamento na frente da minha família e estou bravo. Meu irmão Marcos, de 28 anos, namorou minha noiva, Gabriela, de 26 anos, há um ano. Eles ficaram juntos por apenas um mês antes que ele terminasse com ela porque ele estava entediado de estar em um relacionamento e nunca quis realmente se estabelecer de qualquer maneira. Na época em que eles estavam namorando, eu estava em um estado diferente, então eu não tinha ideia de que ele tinha uma namorada e eu não tinha ideia de quem era a Gabriela até que a conheci. Gabriela e eu nos conhecemos em um bar quando me mudei e nos demos muito bem. Ela era facilmente a mulher mais bonita e inteligente que já conheci e nos encontramos mais algumas vezes antes de oficializarmos. Mencionei para minha família e propus que a conhecessem no Natal. Eles sabiam que eu estava em um relacionamento, mas não sou muito aberto sobre minha vida pessoal, então mantive os detalhes sobre ela no mínimo até saber o quão sérios realmente éramos. Meus pais pediram para ver fotos e começaram a passar meu telefone pela mesa de Gabrielatar. Marcos viu e explodiu me xingando por namorar a ex-namorada dele e exigiu que eu terminasse com ela. Eu recusei. Quando perguntei a Gabriela sobre isso, ela confirmou que eles namoraram e me deu os detalhes sobre o término. Demorou algumas semanas, mas eventualmente Marcos parou de falar sobre eu namorar a ex dele e eu pensei que ele tinha superado. No aniversário de Gabriela este ano, eu a levei para um lugar chique, com nossas duas famílias e seus amigos mais próximos e a pedi em casamento. Marcos surtou mais uma vez e explodiu sobre eu ter pedido ela em casamento. Passou alguns meses e eu não o via muito, mas então ele convidou eu e Gabriela para um jantar em família no apartamento dele com meus pais e irmãs. O jantar foi bom, nada muito chique, e fomos para a sala de estar para conversar. Cerca de 30 minutos depois de uma conversa normal, Marcos se levantou e nos disse que tinha um anúncio. Ele fez um longo discurso sobre estar feliz por ter sua família por perto para seu grande momento, então se ajoelhou e tirou um anel barato enquanto pedia a Gabriela para se casar com ele. Gabriela estava confusa e obviamente desconfortável e exigiu que ele o guardasse e se levantasse. Meu pai tentou agarrar Marcos, mas eu cheguei nele primeiro e dei um soco nele. Ele disse algo como querer me mostrar que Gabriela não estava realmente afim de mim e só queria se vingar dele. Antes que piorasse, meus pais me fizeram sair de lá e prometeram falar com ele. Estou muito bravo. Não sei o que fazer agora. Estou com medo de que Gabriela tenha dúvidas sobre se casar comigo por causa disso. Atualização 1. Antes de atualizar, vocês têm que contextualizar algumas coisas. Gabriela e eu estamos noivos. Quando nos conhecemos, fui eu quem a abordou, não o contrário. Se ela sabia ou tinha suspeitas de que éramos parentes, eu não sei. Perguntei depois de descobrir que eles namoraram e ela disse que não tinha ideia. Eu não tinha razão para duvidar disso, mas posso admitir que essa, aparentemente, reação exagerada da parte de Marcos levanta bandeiras vermelhas. Eu não tinha ideia de que ela e Marcos namoravam quando a conheci. Marcos e eu não somos próximos. Costumávamos ser, mas conforme crescemos, nos afastamos e conversamos cada vez menos. Quando ela e Marcos se encontraram, eu não tive a sensação de quaisquer sentimentos de nenhuma das partes. Ela não o tratava como um estranho, mas também não era excessivamente afetuosa com ele. Agora, voltando para a atualização, liguei para Marcos e pedi para ele se encontrar comigo em casa para conversar. Eu disse a ele que preferiria que Gabriela estivesse por perto para a conversa também, mas que eu estava tranquilo se ele não a quisesse lá. Ele concordou em falar com nós dois e apareceu na minha casa por volta do meio-dia de hoje. Ficou bem quieto por alguns minutos antes de eu começar a conversa. Pedi desculpas por não avisar ele que eu pediria Gabriela em casamento, e pedi desculpas por bater nele. Ele aceitou o pedido de desculpas. Contei a ele o que Gabriela tinha dito sobre o relacionamento e o término quando perguntei a ela sobre isso e pedi que ele confirmasse se era verdade. Eu praticamente disse que a reação dele durante toda a coisa foi extrema e eu queria ter certeza de que não estava entendendo mal o relacionamento deles ou minimizando o quão sérios eles eram. Ele confirmou que eles só namoraram por algumas semanas e ele terminou com ela porque perdeu o interesse. Gabriela perguntou se ele estava agindo assim porque ainda tinha sentimentos ou arrependimentos sobre terminar as coisas com ela.
Ele disse que podia admitir que achava que ela estava mais atraente do que quando a viu pela última vez, mas não havia sentimentos ou arrependimentos. Ele disse que simplesmente não gostava de ver uma garota com quem ele namorou, mesmo que fosse por pouco tempo, com seu irmão mais velho. Eu o lembrei de que não tinha ideia de que eles namoraram, então não era como se eu tivesse feito isso conscientemente sabendo da história deles juntos. Ele me deu de ombros e disse que não importava, dizendo que eu ainda deveria ter terminado. Ele foi inflexível que se os papéis fossem invertidos ele teria feito a mesma coisa, o que eu duvido. Perguntei por que ele a pediu em casamento se ele não tinha nenhum sentimento persistente. Para resumir, ele estava falando sobre isso com um dos seus amigos que estava por perto quando Marcos e Gabriela namoraram e o cara colocou a ideia na cabeça dele de que talvez Gabriela soubesse desde o começo que éramos parentes e estava fazendo isso para se vingar dele, considerando que Gabriela tinha ficado afim dele depois que eles terminaram. Ele e o amigo acharam que seria uma boa ideia testar e ver se estavam certos, então ele teve a ideia de propor casamento e ver se ela me largaria por ele. Gabriela pediu para ele explicar melhor por que ele achava que ela estava afim dele e ele disse que ouviu que ela estava perguntando sobre ele depois do término e ainda estava saindo nos lugares que eles costumavam ir, então era uma suposição válida. Então, para ela aparecer aleatoriamente com seu irmão confirmou suas suspeitas. Gabriela disse a ele que só perguntou sobre ele uma vez após o término e que ela estava saindo nesses lugares com amigos antes de eles começarem a namorar e que ela não os evitaria por causa de um término. Ela também disse a ele que estava ofendida com a ideia de que ela iria tão baixo a ponto de me perseguir, só para se vingar dele. Ele deu de ombros e deu a ela um pedido de desculpas meia boca, mas disse que ela tinha que ver do ponto de vista dele. Ele perguntou se ela realmente não sabia e ela disse que não sabia. Isso praticamente encerrou a conversa. Ele me disse antes de ir embora que eu poderia retirar o convite dele para o casamento porque ele não consegue se forçar a apoiar nosso relacionamento sabendo que ele costumava sair com ela. Eu disse a ele que ele não precisava se preocupar com isso, pois ele provavelmente não seria convidado de qualquer maneira. Meus pais não estão muito felizes com ele não ter sido convidado, mas entenderam que foi uma decisão mútua e provavelmente para o melhor. Minhas irmãs me disseram que sabiam que ele não tinha um bom motivo para ser um babaca e não me culpam por não querer ele no casamento. A partir de agora, vou limitar o contato com o Marcos e duvido que ele entre em contato comigo tão cedo também. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 2. Tenho tido pouco contato com Marcos desde nossa última conversa. Não liguei para ele e ele não me ligou, e nossas únicas interações foram em ambientes familiares. Do jeito que está, minha mãe agora está chateada porque Marcos ainda não foi convidado para o meu casamento. Ela me acusou de guardar rancor só para ser mesquinho. Lembrei a ela que ele e eu concordamos que ele não viria. Poucos dias depois, minha mãe passou na minha casa e disse que queria discutir meu casamento. Ela me perguntou por que eu estava tão inflexível sobre Marcos não vir ao meu casamento. Ela disse que eu não deveria ser tão inseguro sobre o relacionamento anterior de Marcos e Gabriela e que desconvidar ele era um passo longe demais. Eu disse a ela que Marcos e eu concordamos mutuamente em ele não vir ao casamento e que ele pode vir até mim sobre isso se tiver algum problema com isso. Nós discutimos e ela disse que se eu não fosse convidar Marcos novamente, ela também não iria. Dei de ombros e disse a ela que se é isso que ela quer, ela pode jogar o convite no lixo porque eu não vou implorar para ela estar lá. Ela me perguntou se eu realmente ficaria bem com ela não indo e eu disse a ela que não seria a primeira vez que ela perderia um evento meu por causa de Marcos. Ela saiu furiosa. Então comecei a receber mensagens e telefonemas dela e de alguns membros da família sobre toda a situação, dizendo que eu estava errado e me pedindo para convidar Marcos só para manter a paz. Gabriela também tem recebido mensagens da minha mãe pedindo para ela falar comigo e me fazer mudar de ideia, mas, até onde sei, ela não tem respondido. Até agora, a maioria da família do lado da minha mãe está se solidarizando com ela e não comparecendo, enquanto meu pai e o lado da família dele, que é apenas minha tia e meu tio e seus 2 filhos, concordam comigo.
Minhas irmãs também ainda estão vindo para o casamento e, claro, a família de Gabriela também. Além disso, conversei com Marcos sobre isso e perguntei se ele tinha algum problema em não ter um convite. Ele disse que não foi convidado em primeiro lugar e não entende por que eles estão fazendo um grande negócio porque ele ainda não quer ir. Ele me disse para deixar ele de fora da briga porque ele não está envolvido e ele disse que diria a ela o mesmo. Ainda estou decidindo se vou convidar minha mãe e sua família novamente, caso eles mudem de ideia sobre o boicote, mas as chances são baixas e eu disse isso ao meu pai também, o que ele entende. Por enquanto, Gabriela e eu começamos a pensar em reduzir o tamanho do local, já que a lista de convidados é significativamente menor. Atualização 3. Minha mãe não foi convidada para o casamento por tempo indeterminado. Cerca de 2 semanas depois que ela decidiu não ir ao casamento, ela veio e disse que queria esclarecer as coisas e conversar sobre tudo. Nós concordamos e a convidamos para Gabriela estar conosco. Gabriela fez um prato de comida para ela e eu perguntei se ela ainda estava plano-gabrielado não ir ao casamento. Ela disse que, embora queira, não consegue superar o fato de eu não ter convidado Marcos por causa de um simples erro. Lembrei a ela que o erro simples dele foi propor casamento à minha noiva na minha frente, mas ela disse que era só uma brincadeira. Ela disse que queria falar com Gabriela e que esperava que Gabriela a ouvisse e me convencesse a convidar Marcos novamente. Ela aparentemente presumiu que eu estava no trabalho e que ela conseguiria encontrar Gabriela sozinha, mas minha noiva educadamente disse à minha mãe que não teria tido essa conversa sem a minha presença, já que isso é sobre meu irmão. Minha mãe disse que Gabriela é covarde e incapaz de ter uma conversa sem que eu pensasse por ela, o que começou uma discussão bem acalorada entre nós 3 antes de Gabriela dizer a ela para sair. Ela se levantou e começou a andar em direção à porta e minha mãe a seguiu ainda gritando com ela. A essa altura, ela está gritando sobre ela ter destruído nossa família. Enquanto Gabriela estava destrancando a porta da frente, minha mãe agarrou seu cabelo e a puxou para o chão, ainda gritando. Ela bateu nela e tentou arranhar seu rosto, e eu a arrastei para longe dela e a joguei para fora. Ela bateu na porta por alguns minutos enquanto eu me certificava de que Gabriela estava bem antes de ela sair e ligar para nós 2 repetidamente. Quando tive certeza de que Gabriela estava bem, mandei uma mensagem para minha mãe e disse para ela não se incomodar em entrar em contato novamente porque nunca mais falaríamos com ela. Liguei para meu pai e minhas irmãs e contei a eles o que aconteceu também. Meu pai ficou surpreso e tentou dar desculpas, dizendo que ela estava estressada com toda essa situação há algum tempo. Minhas irmãs disseram que sabiam que ela iria surtar eventualmente, já que ela sempre foi meio louca, e disseram que viriam para garantir que Gabriela estivesse bem. Perguntei a Gabriela se ela queria prestar queixa, mas ela recusou e disse que só queria cortar o contato com ela para sempre. Eu disse que essa parte era óbvia, mas ela ainda deveria falar com a polícia, já que foi agredida fisicamente, mas ela não quer que minha mãe seja presa. Minha mãe está bloqueada em tudo até que Gabriela diga o contrário. Eu realmente não sei o que fazer agora. Gabriela não quer ir à polícia porque ela se sentiria culpada por possivelmente prender minha mãe por isso, mas minhas irmãs e eu queremos convencer ela também, e eu pelo menos gostaria de documentação caso algo aconteça no futuro. Edição. Apenas para contextualizar alguns pontos e fazer uma pequena atualização. No passado, meus pais não dedicavam tempo a mim e minhas irmãs como faziam com Marcos. Ele recebia brinquedos e roupas novos, enquanto nós tínhamos itens de segunda mão. Quando ele errava, eu era punido. Aos 13 anos, parte da minha mesada era dada a ele, apesar de não ajudar nas tarefas. Aos 18, me obrigaram a transferir meu carro para ele. Eles ignoraram minha formatura e depois disso me distanciei. Anos mais tarde, tentamos nos reconciliar, mas o favoritismo por Marcos era evidente, sem motivo aparente. Uma de minhas irmãs está pedindo para que eu me reconecte com meus pais depois desse incidente, foi o que eu fiz. Tive uma pequena melhora no relacionamento com meu pai e quase nenhuma com a da minha mãe, mas ainda estamos tentando nos dar bem. Atualização 4. Quero agradecer a todos que reservaram um tempo para me dar conselhos sobre o que fazer daqui para frente, todas as mensagens e comentários gentis que recebi nos últimos dias e semanas. Gabriela e eu lemos os comentários juntos e tudo é apreciado.
Para responder à pergunta mais comum sobre por que escolhi me reconectar depois de tudo, a resposta curta é porque eu faria qualquer coisa pelas minhas irmãs. Minha irmã queria a família inteira por perto e para o nascimento de seu primeiro filho. Ela não queria tias e tios de meio período que só visitariam seu filho durante aniversários e feriados. Ela nunca foi do tipo que pedia muito de qualquer coisa enquanto crescia, então quando ela perguntou se eu estaria disposto a tentar por ela, eu concordei porque isso a deixaria feliz. Eu também acho que parte de mim esperava que talvez eles tivessem mudado. Eu também não me arrependo de tentar me reconciliar. Meus pais ainda são terríveis, mas eu conheci o amor da minha vida, então eu chamo isso de vitória. Algumas pessoas queriam saber se há uma atualização, então aqui vamos nós. Desculpe se for uma bagunça ou confusão, muita coisa aconteceu. Nós registramos um boletim de ocorrência na polícia e fomos informados de que, embora minha esposa não queira prosseguir com nada, não cabe a nós decidir se isso vai mais longe, mas eles manteriam nossa preferência em mente. Fornecemos algumas evidências bem decentes da agressão, incluindo fotos do rosto de Gabriela e mensagens de texto com minha mãe e meu pai falando sobre o que aconteceu. Fomos aconselhados a relatar e registrar quaisquer outros incidentes com minha mãe indo mais longe, caso algo mais aconteça. Considerando onde moramos, duvido que isso vá a algum lugar, mas pelo menos temos isso registrado. Recebi dezenas de mensagens de texto furiosas que me dizem que pelo menos falaram com ela sobre termos ido à polícia. Minha mãe tentou me encurralar para sair do meu trabalho e gritou comigo sobre tentar arruinar a vida dela. Ela continuou gritando que eu era um filho horrível por tentar prender ela por um pequeno mal-entendido e que ela não entendia o que tinha feito para merecer ser punida assim. Eu disse a ela que se ela não gostasse de ter problemas legais, então ela não deveria ter batido em Gabriela. Ela exigiu que eu dissesse à polícia para esquecer o relatório, o que eu recusei. Eu disse a ela exatamente o que o policial disse sobre estar fora do meu controle. Ela teve um acesso de raiva no estacionamento e me bateu algumas vezes, só no peito e no braço, antes que a segurança interviesse e a arrastasse para fora da propriedade. Tive que falar com minha chefe sobre o incidente. Felizmente, ela foi compreensiva com tudo o que estava acontecendo depois que expliquei o que estava acontecendo. Quando cheguei em casa, contei a Gabriela o que aconteceu. Ela ficou chateada e pediu que discutíssemos o plano com minha família daqui para frente. Foi uma longa conversa, mas decidimos não ter mais contato com minha família, além das minhas irmãs. Concordamos que ter eles em minha vida está adicionando estresse desnecessário para nós dois e ainda nem somos casados. Ela me disse que queria considerar se mudar e colocar alguma distância entre nós e minha família. Ela disse que tentou ficar fora dos meus problemas familiares porque não é o lugar dela, mas ela se recusa a tolerar minha mãe e seu comportamento ou meu pai permitindo seu abuso. Comecei a fazer terapia e ela está me ajudando a encontrar um terapeuta. Decidi ligar para meu pai depois da nossa conversa e avisar ele que não teria contato. Ele não atendeu na primeira vez que liguei, então deixei uma mensagem pedindo para termos uma longa conversa. Quando ele retornou a ligação, perguntou se estava tudo bem se minha mãe participasse da conversa. Eu disse que estava tudo bem, pois ela precisava ouvir o que eu tinha a dizer também. A conversa correu tão bem quanto você poderia esperar. Eu disse a ambos que Gabriela e eu estamos cortando eles de nossas vidas. Meu pai exigiu saber por que eu faria algo assim depois de passar por todo o trabalho de consertar nosso relacionamento. Eu disse a ele que essa coisa toda com Marcos me mostrou que nada é realmente consertado entre nós. No que diz respeito a eles, o mundo gira em torno apenas da minha mãe e do meu irmãozinho. Eu disse a eles que o favoritismo contínuo deles por Marcos levou nosso relacionamento a um ponto sem volta e que eu não estava interessado em manter um relacionamento fracassado. Eu disse a eles que concordei em me reconciliar pelo bem da nossa irmã, mas não aprecio todo o desrespeito para comigo e Gabriela, e que eu não iria mais tolerar isso pelo bem de nós dois. Para minha mãe especificamente, eu disse a ela que estava cansado dela me usar como bode expiatório para sua má educação e atitude de Marcos. Eu também disse a ela que eu nunca a perdoaria pelo que ela fez com Gabriela e o que ela fez comigo e minhas irmãs enquanto cresciam. Ela começou a dizer como eu deveria seguir em frente como minhas irmãs fizeram, mas eu a interrompi e disse a ela que ela deveria aceitar o perdão delas e seguir em frente porque ela nunca o receberia de mim.
especialmente depois de tudo que ela fez nessas últimas semanas. Ela começou a chorar e me perguntou como eu podia tratar ela como uma vilã. Eu disse que ela só podia estar chateada consigo mesma porque eu não fiz nada de errado. Ela chorou mais e me disse o quanto se arrependia de ter metido e como eu só tentei arruinar a vida dela. Meu pai disse que não estava bem em ser excluído da minha vida e me pediu para tentar entender o ponto de vista da minha mãe. Ele disse que ela também estava lutando porque seus filhos estavam em desacordo e eu estava sendo injusto ao punir ela por suas lutas para criar e cuidar de nós. A última coisa que ele disse foi que éramos uma família e eu não deveria deixar que erros passados nos impedissem de seguir em frente juntos. Eu disse a ele que a única pessoa com quem ela se importava era Marcos e ela mesma e que não havia nada que ele pudesse dizer ou fazer para me fazer mudar de ideia. Eu disse a ele que eu iria bloquear ele e minha mãe em todos os lugares e não entraria em contato novamente, então desliguei. Depois, enviei um longo e-mail com o link para minhas postagens anexadas para toda a minha família, desconvidando todos, exceto minha tia, meu tio e minhas irmãs para o casamento. Eu não chorava há muito tempo, mas Gabriela me segurou enquanto eu chorava depois de escrever o e-mail e ela me garantiu que ficaríamos bem. Minhas irmãs também entraram em contato comigo depois de ler o e-mail. Pedi desculpas à minha irmã por não conseguir continuar a reconciliação como ela queria, mas ela me disse que estava tudo bem e que não é minha culpa ter que cortar eles de novo. A resposta da minha família tem sido bem mista. Alguns estão bravos porque eu expus problemas familiares em um fórum público da internet, enquanto outros estão bravos com meus pais porque eles nunca souberam que era tão ruim. A última pessoa com quem falei sobre tudo foi Marcos. Ele perguntou se eu estava cortando ele também e eu disse que não, mas que também não sairia do meu caminho para entrar em contato com ele. Ele não discutiu e apenas me desejou o melhor no casamento e não nos falamos desde então. No momento, Gabriela e eu estamos procurando um novo lugar para ficar. O plano é nos mudar para mais perto do irmão de Gabriela. Ele mora a cerca de 3 horas de onde estamos agora em Gabriela e eu gosto da cidade em que ele está. Falei com minha chefe sobre transferência e Gabriela está analisando a opção de trabalhar remotamente ou possivelmente encontrar um novo emprego. E mais uma vez nossos locais mudaram. Não pretendo postar mais nada sobre isso a menos que o céu caia porque quero seguir em frente com a vida. Obrigado e boas festas. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!